A visualização é, sem dúvidas, uma das melhores formas de treinar o cérebro. E como muitos aí já sabem, eu sou um grande defensor desse método. Porém, eu não só defendo, como também pratico. E neste vídeo eu vou te contar como que eu pratico a visualização positiva, mesmo sendo cego. E aí, bora embarcar nessa nave! Incrível que pareça, esse já é o quarto episódio da série Desenvolvimento Pessoal na Prática. E agora chegou a vez de falar um pouco sobre a minha amada visualização positiva. A visualização positiva é um método de desenvolvimento pessoal muito poderoso, que nos deixa mais confiantes, motivados e preparados para atingir os nossos objetivos, tendo em vista que o nosso cérebro não consegue diferenciar direito o que é real do que é imaginário. Portanto, uma visualização bem realista e detalhada, ela acaba de certa forma criando as mesmas trilhas neurais que a prática real. Ou seja, quando você se visualiza de uma forma bem realista e detalhada atingindo um determinado objetivo, para o seu cérebro é como se você estivesse de fato atingindo esse objetivo naquele exato momento. E quando falamos de visualização, automaticamente já associamos ao sentido da visão. Entretanto, como alguns aí já sabem, eu perdi a visão com 4 para 5 anos por conta de um tipo raro de câncer de rinofaringe que, devido ao seu tamanho, comprimiu o meu nervo óptico, provocando assim a perca total da minha visão. E hoje eu estou com 27 anos, então eu não lembro de quase nada, não tenho quase que nenhuma imagem na minha memória, só um ou outro, mesmo assim não é nada muito nítido. E eu tive que adaptar a visualização positiva para que eu pudesse praticar mesmo sem a visão. Eu pratico explorando os meus outros sentidos sensoriais, principalmente a audição e as emoções. Por exemplo, quando vou ministrar uma palestra, eu sempre gosto de ensaiar um pouquinho antes de palestrar, falando mais ou menos o que eu pretendo falar ali naquela palestra. E enquanto eu vou ensaiando, eu já vou me imaginando, me visualizando no palco, no lugar onde eu vou falar. Eu posso ouvir a minha própria voz falando alguns trechos da palestra. Eu sinto o microfone em minhas mãos. Às vezes eu gosto até de segurar algum objeto na mão e imaginar que aquele objeto é o microfone. E consigo ouvir o som dos aplausos. Às vezes imagino uma pessoa me perguntando alguma coisa, fazendo algum comentário. E, enfim, isso de certa forma me ajuda a chegar bem mais tranquilo na hora de palestrar de verdade. E eu faço praticamente a mesma coisa em relação aos vídeos que eu gravo aqui para vocês. Porque, para quem não sabe, eu crio um roteiro mental e aí eu gosto de ensaiar algumas vezes esse roteiro mental antes de gravar o vídeo propriamente dito. E ensaiar eu ensaio em qualquer canto, né? Inclusive muitas vezes eu ensaio até deitado na minha cama. Mas enquanto eu vou ensaiando, eu já vou me imaginando sentado aqui na mesa, na frente do celular, como se eu estivesse de fato gravando o vídeo. E aí de vez em quando eu me imagino analisando alguns metadados, lendo alguns comentários. E assim, os meus vídeos, principalmente aqui no YouTube, não têm performado muito bem, mas mesmo assim a visualização positiva ela me ajuda a chegar mais confiante e motivado para criar conteúdos para vocês. Agora eu vou mostrar para vocês como que o Talkback fala, né, a vozinha dele direitinho, para que vocês possam entender essa outra técnica de visualização que eu utilizo para atingir um objetivo que tenho aqui no YouTube. YT Studio. YT Studio. Tocar 2 vezes para ativar. Embarque nessa nave. 907. Total de inscritos. Título. Na página.
Vocês viram, né, como que o Talkback fala, ele utiliza a voz feminina do Google. E antes de darmos continuidade, se você está gostando do vídeo até aqui, já deixa o seu like, aproveite também para se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito, e ativar o sininho das notificações, porque assim você me ajuda a me aproximar mais do meu objetivo aqui no YouTube, e também não corre o risco de perder mais nenhum conteúdo aqui no canal. Bom, muitas vezes eu me visualizo ouvindo a voz do Talkback ou do leitor de telas Jieshu, que é uma voz bem parecida, só é um pouco mais calma, falando: embarque nessa nave, 1000 inscritos, ou embarque nessa nave, 10.000 inscritos. E aí depois eu me imagino já comemorando, né, vibrando, agradecendo a Deus e fazendo o post nas redes sociais de agradecimento. E sei que até agora isso não funcionou, eu ainda estou aí um pouquinho longe, né, de atingir esse objetivo dos primeiros 1000 inscritos aqui no YouTube, embora eu já esteja criando conteúdos há mais de 5 anos e meio. E esse ano tá bem fraco, né, principalmente aqui no YouTube, mas ainda assim eu tenho esperança que esse ano eu vou conseguir. Eu vou dar o meu melhor para buscar sim os 1000 inscritos ainda nesse ano. E se não vier também, faz parte, né? Para tudo tem a hora certa. Eu quero deixar claro que eu sempre busco não me prender tanto a dados estatísticos, porque embora eu tenha esse desejo de conquistar os primeiros 1000 inscritos e de crescer cada vez mais aqui no YouTube e nas outras redes sociais também, acima do meu desejo de conquistar um número X de inscritos ou um número Y de visualizações, está o meu propósito de agregar positivamente na vida das pessoas. Antes de mais nada, eu quero ajudar as pessoas a se manterem motivadas na luta pela realização dos seus sonhos e assim buscar a melhor versão delas. Por isso eu sempre busco focar mais na qualidade dos meus conteúdos e no impacto que eles têm na vida das pessoas. Porque foi com esse propósito que eu criei o Embarque Nessa Nave, e eu não posso em momento nenhum me perder ou desviar a minha atenção desse propósito. E aí, o que você achou dessas estratégias que desenvolvi para praticar a visualização positiva, mesmo sem o sentido da visão? Se você pratica de alguma outra forma que não é muito convencional, compartilhe conosco nos comentários. Desde já, muito obrigado pela atenção.